Uma boa tarde, turma! Tudo bem com vocês? Estamos aqui iniciando mais uma live, nosso segundo encontro aqui essa semana dos meses das mulheres, né? A gente está fazendo uma série de lives, então muito bem-vindo a todos que estão chegando aqui a esse nosso momento. E hoje eu tenho um desafio gigantesco. Como fazer os homens entenderem mais sobre a carga mental? Meu Deus do céu, gente, que desafio que vocês me deram, meninas! Vocês escolheram os temas e eu estou trazendo aqui esses temas para a gente conversar. Já vai mandando para os amigos aí, chamando para eles para participarem também, para que eles saibam depois que a gente está falando sobre isso. Marca o marido, marca o primo, marca o vizinho, marca a amiga, vai chamando todo mundo para participar conosco, que o tema aqui hoje é muito rico e pode ajudar muitas e muitas famílias. Não me deixe sozinho nessa, gente, preciso muito de vocês. Vamos lá, que missão é essa, né? Que missão é essa? Eu vou tentar ser muito prático hoje aqui, não cair enchendo linguiça, falar para vocês indo direto ao ponto de tudo que eu penso sobre isso, para que a gente possa entender. Essa missão, começou, sei lá, quando os homens nasceram. Vamos pegar alguns exemplos assim. Era uma vez uma caverna e de repente um homem da caverna saiu para caçar e deixou a mulher da caverna com os filhos em casa. Era uma vez uma caverna, quando esse homem voltou da caverna com o alimento, ele ficou ali jogando umas brincadeiras com o filho enquanto a mulher cozinhou essa caça. No outro dia pela manhã, esse homem da caverna saiu mais uma vez à caça. E lá estava a mulher da caverna cuidando da limpeza da casa, dos filhos. Bom, o lance aqui é tão histórico, tão secular, que eu tenho um desafio quase que, não vou dizer impossível, mas um desafio tremendo, né? De querer numa live fazer com que os homens entendam a diferença de essa pegada feminina e a pegada masculina dentro do lar, que é tão secular. E uma live é fazer com que os caras entendam o quão exaustivo é esse trabalho e quando eles deixem de achar que vocês são dramáticas, as mulheres são dramáticas por executar esse trabalho. E uma live fazer tudo. Eu sigo aqui muito contente porque vocês estão vindo aqui, estão chegando aqui e vão entender um pouquinho mais sobre esse assunto, né? Como eu fiz uma brincadeira aí, tudo começou nas cavernas, na época das cavernas, e hoje ainda a gente tem aí sinais desse comportamento que ainda não mudou. O que precisa mudar, Tom? Olha, eu vou te dizer que mais do que os homens saírem fazendo e assumindo responsabilidades em casa, mais que isso, a gente precisa que os homens respeitem esse trabalho. Deixem de embalindá-lo, deixem de achar que as pessoas são dramáticas, deixem de achar que isso é besteira de quem cuida da casa, né? Deixem de achar que isso não é prazeroso. Então, antes de que eles saiam fazendo as coisas como às vezes vocês desejam, a gente precisa que eles te respeitem por fazer isso. A gente precisa seguir alguns passos iniciais aqui para que a gente não se perca no caminho. Bom, vou precisar falar um pouquinho do histórico masculino, não adianta, para não ficar elegendo culpados, porque se a gente quer que os homens entendam o que é a carga mental, a gente precisa também entender tudo que eles já viveram, tudo que já aconteceu nas suas essências, nas suas referências masculinas, na sua família, tudo que acontece no patriarcado em geral, vamos dizer assim. Mas, gente, os homens nunca foram ensinados a prestar atividades de cuidado e das atividades muito do lar, nunca foram muito estimulados. Um ou outro, eu sou um que fui, mas muito por necessidade, né, por necessidade até financeira, porque meu pai e minha mãe trabalhavam, precisavam cuidar das minhas irmãs, eu ficava em casa, fazia comida, e isso começou com os meus 10 anos de idade. E assumi responsabilidades ali, já comecei a aprender a cozinhar meio que sozinho, minha mãe deu os primeiros passos, deixava as coisinhas meio prontas, já começava a mexer no fogo. Hoje em dia, se uma criança mexer no fogo com 10 anos, meu Deus do céu. Mas eu sou um exemplo que fora da curva, né? Depois, por conta do meu histórico de família,
de quando eu construí minha família, deixei tudo bonitinho, eu estava lá indo caçar todos os dias, ela também num horário, numa jornada um pouco menor que a minha, e por isso às vezes eu deixava mais coisas para ela fazer, mas mesmo assim, sabendo que existia esse peso do trabalho doméstico, eu chegava em casa e fazia tudo, como eu já falei para vocês em outras ocasiões, era um exímio executor, porém eu nunca entrava na parte de organização, planejamento, isso tudo. E aí é onde a carga abraça as pessoas, é onde as pessoas são abraçadas literalmente pela essa carga mental. Mas vamos lá, né? Primeiro de tudo, os homens não foram julgados, não foram ensinados a fazer esse trabalho, nunca foram pegos pela mão, ensinados a fazer as coisas, nunca foi ensinado prazer neles em executar tarefas domésticas. Pelo contrário, homem que cuida da casa, ele é invalidado. Faz o exercício mental aqui comigo. É importante esse exercício mental que você faça comigo. Se você hoje estivesse no mercado de trabalho, você mulher, estivesse no mercado de trabalho, e por uma ocasião, sei lá, XYZ, o seu marido ganhasse menos do que você ganha, e vocês optassem então por ele ficar em casa cuidando das crianças e da casa, e você fosse a provedora, como é que o seu marido ia se sentir? Como é que você ia se sentir? A gente está pronto para essa transformação? Né? Por mais que às vezes, eu já escutei isso de psicólogos, eu fazia terapia com uma mulher, uma senhora, e eu não, né? E a gente entrou numa discussão muito séria aqui uma vez, porque ela falava que os homens que estão em casa cuidando do lar estão frustrados, e as mulheres que estão sendo as provedoras estão frustradas. E a gente discutiu muito firmemente essa questão, porque eu estava em casa cuidando das crianças e trabalhando fora, e estava achando prazer nisso. Depois, em 2020 para 2021, quando eu saí do meu trabalho e eu fiquei cuidando das crianças em 2021 quase que inteiro, eu digo para vocês que eu fiquei só cuidando das crianças e eu também tive prazer em fazer isso. Gente, esse sou eu. Mas eu não posso exigir que uma outra mulher, né, estimule o marido a fazer isso. Não posso achar que é normal isso, porque isso nunca foi normal. Isso está sendo normal agora. Mas o que a gente precisa fazer é naturalizar. Normal não é, mas pode ser natural. A gente pode entender, a gente pode discutir, a gente pode falar sobre isso, a gente pode entender, sim. E é aí que nós temos que mudar a maneira de nós pensarmos, inclusive em relação aos homens. Porque eles não foram ensinados, são muito julgados quando fazem atividades domésticas, até pelas suas próprias esposas. Tem uma blogueira muito conhecida aqui, que eu não vou citar nome, mas ela falou outro dia assim: eu não tenho tesão nenhum, desculpa o termo, gente, mas eu não tenho tesão nenhum em ver meu marido passando um pano no chão. Pô, cara, né? Você acha que eu tenho tesão em ver a mulher passando um pano no chão? Também não. Então a comparação não pode ser a mesma. Agora tem aquelas brincadeiras que são muito machistas, né? Como pode dizer, viadinho lava louça. Ou ao contrário, né? Quando as mulheres dizem, que é no sentido que quer ver o marido lavando louça, fazendo as coisas do lar, para que daí então à noite ela vai agradá-lo e tal, aquelas brincadeiras bobas que sempre existem para todos os lados, para todos os gêneros. Então a gente precisa entender que existe uma maneira que a sociedade pensa de forma geral, que não estimula muito a participação masculina, primeiro de tudo. Eu não estou dando álibi aqui para os homens não assumirem papéis em casa. Estou falando apenas de como isso caminhou até os dias atuais. E então a gente, depois que faz todos esses exercícios mentais, a gente começa a compreender um pouco mais a masculinidade que os nossos companheiros, né, os homens em geral, têm. É natural que eles não queiram fazer, porque eles nunca foram estimulados. É natural que eles não queiram entrar no planejamento, porque eles sempre foi invalidado pelas famílias, pela geração, o trabalho do cuidado. Eles nunca participaram muito disso, e de repente agora eles têm que participar. Outra coisa é que a mulher também, ela passava, não vamos dizer aqui, né, gente, há muitos anos as mulheres estão no mercado de trabalho, mas secularmente falando, as mulheres sempre ficaram em casa. Então a casa foi das mulheres, e a estrutura financeira, prover a casa, foi dos homens. Foi muito tempo assim. E isso há 30 anos, 40, assim, vamos lá, nós estamos em 2020, há 70, 80 anos isso mudou. Mas o que é 70, 80 anos ao longo dos séculos, gente? É muito tempo, né? Então, por isso que eu também falo aqui que desafio é esse dessa live, porque como é que eu vou mudar todo esse comportamento em uma live? Mas vamos aqui fazer o exercício da gente estudar um pouco mais, entender cada um mais.
Mas tá, Tom, beleza, você pontuou todas as referências que os homens têm que não são estimulantes para ele fazer. Mas como é que eu posso fazer na minha casa para que ele entenda quão exausta eu estou? É isso que eu preciso que você me diga nessa live, Tom. É aí que eu vou entrar agora. Gente, primeiro de tudo que o diálogo que a gente usa dentro de um casal, no dia a dia, não é um diálogo propício para discussões tão pesadas como essa. Geralmente, os homens vão achar que vocês são dramáticas, que vocês estão exagerando pelo cansaço que vocês têm. A solução básica seria aquela, o diálogo positivo, lindo, vou fazer o possível para fazer isso. Mas é muito diferente de quando você está berrando na cozinha para que um homem te ajude com alguma coisa, está pedindo para ele fazer, e ele está aqui na sala assistindo um jogo de futebol, tipo, tá lá reclamando de novo, cara, o tempo todo assim. Que saco, chega em casa cansado do trabalho e nem fica com essa mulher reclamando. Não é assim o maior dos problemas? Essa não é a diferença? Como é que a gente resolve? A gente resolve isso, gente, colocando mais responsabilidades as quais esses homens são capazes de fazer e que vão afetar diretamente no bem-estar físico deles. Então, que radical, gente, vocês querem que eles entendam rápido? Vocês querem que eles entendam rápido? Pare de passar as camisas dele. Certo? Vocês querem que eles entendam rápido? Pare de fazer coisas que só ele é beneficiado da sua servidão, da sua atitude. Comece a pontuar para ele coisas como: você pode marcar para mim o médico das crianças? Você sabe onde está a carteirinha de vacinação do nosso filho para fazer umas anotações lá? Você vai colocando para ele responsabilidades que são muito suas, para que ele entenda quão saturada você está. Além disso, gente, a nossa abordagem, geralmente para pedir, ela é um desespero. Você não está pedindo porque você acha que o homem deve fazer, você está fazendo pedido de desespero, porque para você é muito mais fácil ir sair fazendo do que pedir. Porque quando pede, assim como eu falei na live de ontem, você tem que ensinar, explicar, baraná. Beleza? Você tem que fazer isso. E isso, às vezes, você não tem paciência e não tem tempo. Então, você quer que ele assuma as responsabilidades sem ensiná-lo. Aí, é difícil com que ele se acostume a fazer algo. Ele pode fazer pontualmente, mas ele não vai criar o hábito. Então, é importante demais também que você faça listas de tudo que você tem e passe a dividir com ele. Em uma outra live, eu vou falar aqui sobre modelos de listas que são muito bons e funcionam demais para essas ocasiões. Mas vai mentalizando e vai procurando na internet modelos de listas para divisão de tarefas, porque acontece o seguinte: ele tem as tarefas dele e você tem as suas. Não ache que ele vai deixar tudo que está fazendo para fazer as coisas da sua lista com prioridade. Ele não vai fazer. Ponto 1. Ponto 2. Ele não vai fazer do seu jeito. Vamos banir do vocabulário a seguinte frase: se for para fazer desse jeito, deixa que eu mesmo faço, né? Terceiro, pare de invalidar a masculinidade por aí. Homem não tem jeito mesmo, meninas. Homem não tem jeito. Não adianta pedir, não adianta falar que eles nunca obedecem. Parem de invalidar. Porque você começa a ver crianças repetindo isso. E isso nós não queremos para as novas gerações. Queremos? Não é? Então, esses 3 pontos também são fundamentais para isso. Por fim, né, você tem uma lista, você tem uma mudança do teu diálogo, você tem exercícios pontuais para ele pensar sobre a carga, como eu falei da carteirinha de vacinação, como eu falei de ele ver isso e aquilo. Você pode fazer perguntas: será que tem meia para as crianças? Jorge, me ajuda com a roupa do judô? Na quinta-feira o Pedro tem judô e eu não quero me preocupar com isso. Hoje é segunda. Você consegue até lá? Saca? Para fazer ele pensar, entrar no flow. Ele pode responder para você da seguinte maneira: mas faz você. Você sempre faz, o que eu vou fazer? Não. Eu acho que você mora aqui na mesma casa que eu. Nós dois estamos pagando contas. Nós dois estamos aqui dividindo o lar. E eu preciso que você me ajude. Sem falar xingando, brigando, sem estourar para cima, né? Porque assim,
mesmo que com muita conversa, com muita, como a equilíbrio aqui, maternidade está falando, às vezes não resolve, você tem que pontuá-lo das suas responsabilidades. Pontuar que ele não é um hóspede na casa. Tem que pontuar quão exausta mentalmente é as atividades. Né? Chamar ele para ver as lives que a gente está fazendo aqui também pode ajudar bastante ele. Eu não estou julgando o comportamento masculino como ruim, mas perante a carga mental ele é muito ausente, ele não participa. O que a gente precisa fazer não é atirar pedras, é acolher. Homens, como é que a gente faz para participar mais e reduzir a exaustão feminina que está muito com ela? Como é que a gente faz para achar elas menos dramáticas em relação a essas coisas? Como a gente faz para entrar na cabeça delas para poder pensar o que precisa ser feito, porque às vezes ela nem tem vontade de falar o que precisa ser feito, porque ela prefere fazendo, porque é assim, assim, assado. Né? Ontem eu falei muito do histórico que vocês mulheres trazem de sair fazendo tudo. Eles estão acostumados, gente. Eles estão esperando as coisas serem feitas. Parem de fazer um pouco. Não queiram abraçar o mundo. Vocês não dão conta. Que mulher dá conta é coisa do passado. Deixa isso lá para trás. Que mulher é multitarefa, deixa isso lá para trás. Que mulher dá conta de tudo, deixa isso para trás. Pensa no agora. No agora você precisa de um marido mais participativo, de filhos mais responsáveis. Você não tem mais que abraçar tudo. Você pode construir isso na sua casa. Aí você fala assim, você está aqui fazendo uma live para que os homens entendam o que é carga mental. Pausou aqui, né? Tá de volta? Todo mundo me ouvindo? Meu vídeo pausou. Então, estão aqui me ouvindo sobre o que fazer com os homens para entender a carga mental. Mas, gente, eu posso falar milhões de coisas para eles aqui, eles entenderem, dramático, que eu era um cara que fazia muitas coisas em casa, mas eu só descobri a carga mental depois de ficar viúvo e estar num staff gigantesco de tarefas, trabalhando numa multinacional. Eu trabalhava numa indústria de eletrodomésticos que eu tenho um prazer de falar, que era Electrolux. Fui muito feliz lá, trabalhei 7 anos lá, meu último trabalho. E lá eu chegava em casa do trabalho, eu tinha que dar conta das crianças que eu peguei da escola, limpar a mochila, trocar a roupa deles, colocar para lavar para ir para outro dia que às vezes não tinha que fazer a janta. Sempre fui sozinho. Eu recebo ajuda, eu ajudo aqui, recebo uma rede de apoio sim, que é pontualmente. Minha mãe vem aqui na minha casa às vezes no final de semana a avó materna das crianças, a minha sogra, porque não existe ex-sogra, fica com eles. Na noite de sábado eu pego domingo de manhã, porque às vezes eu faço alguma coisa à noite no sábado. É isso, essa é a minha coisa. Então se alguém falar que homem não é capaz, mentira, homem é capaz e eu sou prova disso, com muito orgulho, gente, mas também com muita humildade. Porque se a gente for falar com maneira muito orgulhosa, que eu vou espantar os homens, eu não quero fazer isso. Eu quero acolhê-los, realmente acolhê-los, para que eles entendam o que se passa na cabeça das mulheres que estão em casa. Eu aprendi isso porque eu tive que adotar uma rotina feminina na minha vida. Rotina não tem gênero, mas vamos lá, rotina que na maioria das vezes é executada pelas mulheres, eu passei a executar. Muitas vezes eu me senti mãe, me chamaram de mãe e assim por diante. Muitas vezes eu quis ser multitarefa que nem as mulheres. Aprendi muito mais sobre essa coisa do sexto sentido que as mulheres têm. Aprendi demais, tomei um tapa na cara disso, porque o sexto sentido que é tão dito por aí, ele está relacionado ao amor, à dedicação, ao mergulho na paternidade, e não é da mulher, é do ser que ama. Então essas coisas todas eu fui aprendendo por ter perdido a esposa. Como é que eu faço para ensinar o marido de vocês sem que eles perdam vocês, sem que se tornem viúvos? Né? Tem homem, gente, que não adianta. Não vai ter jeito. Sim, infelizmente alguns casamentos podem acabar. Se você está se esforçando tanto pela melhoria do seu casamento e uma hora ou outra você cansa de fazer esforço porque você não viu que a outra parte está se esforçando em zero, infelizmente sim. Mas você já deu todas as ferramentas para ele? Você já mudou a tua linguagem de comunicação? Você já montou listas de quão exausto você está? Você já fez reuniões? Aceitou o jeito dele ser? Você já praticou algo só para você, sem as crianças? Você já fez tudo o que você podia para se tornar uma melhor esposa e mesmo assim não adianta? Eu não sou doutor de ninguém, não sou psicólogo, mas entendo que para boas relações acontecerem,
precisa sim que haja um basta, haja um medo. Eu recebo muitas mensagens de homens aqui arrependidos porque a mulher exausta, não aguentou mais, chutou a bunda dele, com todo respeito, claro, terminou o relacionamento com ele, me pedindo, por favor, o que eu faço para voltar com ela, porque agora eu amo. Mas, cara, você precisa perder para entender. Difícil, cara. Porque quando você perder, a linha de o gráfico de decepção dela está muito maior, o gráfico de decepção, do que de orgulho. Para você mudar esse gráfico, ter uma mudança comportamental vai ter que ser 10 vezes melhor. 10 vezes melhor do que você vinha pensando em praticar. Então, gente, aí estamos dando aí 20 e poucos minutos de lives. Não vou me demorar muito, porque as lives longas eu acho chatas. Estou indo muito no cerne das coisas e falando para vocês, mudem um pouco do seu comportamento, a linguagem que vocês usam para que eles entendam melhor a sua carga, façam listas, entendam o histórico dele, de referências, familiar, compreendam um pouco ele, porque quando você compreende de onde ele nasceu, que família, como é que a família dele fez, como é que a estrutura da família dele, como é que as irmãs dele pensam, como é que a mãe dele estimula ele ainda, você consegue entender que há um porquê daquele comportamento. E aí você tem uma jogada muito importante para trocar com ele, que você vai mostrar assim, não, amor, eu entendo. Você veio assim, assim, assado, 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 mas para o nosso casamento seguir bem, para a gente ficar feliz, eu preciso que você passe a entender essas coisas assim. Aqui é que façam reuniões de família, tá, gente? Em um outro momento, vou falar como fazer reuniões de família. Então, você tá maluco, Tom? Tá maluco? Reunião já tem no trabalho. Cada reunião para falar coisa que não precisa, Tom. Eu faço 10 reuniões no trabalho, quer que eu faça reunião em casa, Tom? Sim, eu quero, mas não é aquele tipo de reunião profissional que você faz, não. Aquela reunião para fazer reunião, né? Vou fazer uma reunião para falar da reunião. Não. É reunião onde você dá voz para as crianças, onde você dá voz para o marido, onde você já leva uma lista pronta para que discutam tudo aquilo que fazendo. E não é para discutir um na sala e outro na cozinha brigando, berrando um lado do outro. É um momento para a família parar. A família precisa parar. Se alguém, não espere alguém ficar doente, para então, vocês, vamos conversar aqui, gente, como a gente vai resolver a questão XY da pessoa XYZ. Quando isso acontece, vocês reúnem. Mas no dia a dia, para prevenir a doença, ninguém reúne. Precisa fazer reunião de família. Não adianta. Eu faço com as crianças. As crianças decidem o que elas querem fazer na rotina delas. Então, a Mariana coloca para mim que 10 horas da manhã, ela quer assistir o celular dela. Ou o Lucas Neto que ela gosta de assistir. O Pedro, ele não pode, porque ele tem que fazer lição. E a minha obrigação é acompanhá-lo com ele. Das 9 às 10 é o nosso momento livre. Nós brincamos juntos das 9 às 10 da manhã. Está na nossa lista de afazeres, na nossa rotina. Tudo bem que eu estou sendo... E eu sou cobrado por eles. Outro dia eu precisei ir na obra, pedi pra minha mãe vir aqui em casa. Outro dia não, hoje inclusive. Precisei ir na obra, pedi pra minha mãe vir aqui em casa. Mãe, vem aqui por favor. O Pedro chorou, porque eu não estava fazendo lição com ele, da escola. A Mariana brigou comigo, porque ela não estava aqui para brincar com ela na hora de brincar com ela. Mas, no dia a dia, eu tento manter essa agenda. E isso tem feito a gente se aliviar a carga mental. Gente, deixa eu ver se tem mais alguma coisa para falar aqui. Hoje eu não vim com roteiro, gente. Eu vim soltar para vocês tudo que está preso aqui. Porque essa missão hoje era muito poderosa. Eu falei assim, cara, eu comecei a escrever 10 roteiros. Tem um roteiro aqui, ó, pendurado. E eu larguei mão dele porque eu quis falar do meu coração para vocês. Que se os homens que vão ver essa live, para quem você vai encaminhar depois, entendam que nós não estamos julgando ele, mas sim considerando que nós passamos por um histórico de não participação em casa, que nós temos o costume de invalidar esse trabalho, que nós temos o costume de achar que as mulheres são dramáticas nesse momento, e que nós podemos sim melhorar se a gente quiser. E a gente precisa querer. Porque senão, gente, com a vulnerabilidade dos relacionamentos, com tanta coisa que tem acontecido por aí, de facilidade de se acabar um casamento como se nada tivesse acontecido, um relacionamento, isso vai começar a acontecer aos montes. A gente precisa cuidar das nossas famílias. E família junta, família unida, é uma família muito mais feliz. O lar, onde tudo isso acontece, é um local muito, pra gente cuidar muito, é um ninho. É onde você tem que chegar em casa à noite.
Eu tenho que fazer isso, mas tudo bem, aqui eu faço sem pressão, aqui sem estresse, aqui eu faço por prazer. Nós, homens, precisamos encontrar esse prazer de fazer as coisas do lar, de praticar atividades de cuidado. Por que é tão legal tomar cerveja com os amigos, fazer churrasco? E por que é tão chato brincar com o filho? Por que é tão legal sair por aí e jogar um futebol nas 15 horas no sábado à tarde? E é tão chato resolver alguma coisa que está na carga mental das mulheres, por exemplo, que está muito na mão dela. Levar o filho na festinha do amiguinho, sabe? Então acho que a gente pensa muito em nós, às vezes, os homens, e esquece um pouco da família. Paremos nós, homens, de olhar muito para o nosso umbigo e começamos a olhar o núcleo familiar como todo mundo participando. Que todo mundo tem o seu papel. Você acha que a mulher também gosta de levar toda vez os filhos na festinha infantil? Você acha que ela gosta de ver sair jogando futebol todo sábado? Gente, é uma questão de discutir. Mas era isso que eu tinha para falar para vocês hoje. Muito obrigado. Manda para os amigos. Leva para as pessoas que estavam aí. Gente, eu esqueci o tema da live amanhã. Ai, caramba. Que amanhã eu vou fazer outra live, porque a gente temos a semana das mulheres aqui, de todas as lives. O mês da mulher, a gente está fazendo uma live por semana. E a gente vai seguir nessa pegada até o final da semana aí. Depois a gente vai começar a chamar alguns convidados que vão agregar muito para nós aqui também. Então por hoje eu me despeço. Depois eu venho com vocês o tema da live de amanhã, que eu acabei aqui esquecendo porque são 2 temas, eu não quero falar um errado, depois eu tenho que corrigir. Né? Perdão, são 3 temas ainda, quarta, quinta e sexta, e ainda tenho que ver qual que foi o mais votado, que eu não lembro aqui, para corrigir, porque a gente está fazendo por ordem de votos, tá bom? Valeu, gente, obrigado, fiquem todos com Deus, Deus abençoe o lar de vocês, foi um prazer estar na casa, no seu celular, na palma das suas mãos, e levar um pouquinho do que a gente viveu aqui e acabou compreendendo da vida, dos relacionamentos, da educação dos filhos, tá bom? Um grande abraço, fiquem todos com Deus, até mais!